Aleluia. Boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos reunidos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar para que Deus possa continuar fluindo deste altar e realmente Ele possa falar com cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade. Estamos te louvando com hinos e com cânticos. Neste momento é o momento de nós ouvirmos a Tua santa palavra, Senhor. Então que os céus permaneçam abertos sobre este lugar e continua falando com cada um de nós, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa noite. E certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém? Podemos assentar. Irmãos, nas últimas semanas nós vamos falar sobre a casa onde ela está edificada, como nós devemos edificá-la e como Deus age sobre isso. Hoje nós vamos dar um passo a mais. Muitas pessoas edificaram a sua casa no lugar errado, ou não sabiam onde edificar, ou como edificá-la. Mas Deus é um Deus soberano e Ele sabe todas as coisas. Ele sempre vem nos oferecer uma oportunidade. Ele sempre está com os braços abertos para nos acolher. Então muitas pessoas, em alguma fase ou área de sua vida, pode não ter sido agraciado com uma casa totalmente edificada na rocha que é Cristo. Ou até um dia foi e deixou de ser. Mas nessa noite o Senhor vem restaurar tudo isso. Isso só depende de cada um de nós, de ouvirmos a palavra atentamente e aceitá-la, ouvi-la. Quando fala ouvi-la, é cumpri-la. Amém? Então nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25 e 26. Nós não devemos nos esquecer que nós temos um inimigo, o qual nós não vemos. E muitos nem acreditam que tem esse inimigo chamado diabo. Ele veio matar, roubar e destruir. E ele se apresenta de várias formas. Ou nos pega naquilo que nós menos esperamos, naquilo que nós achamos que já conquistamos. Então a palavra de Deus fala assim, ó: restituir os anos consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador. Meu grande exército que mandarei contra vós para castigar-vos. Então comereis à vontade até vos fartar, e louvarei o nome do vosso Deus, que realizou maravilhas em vosso benefício. Jamais o meu povo será humilhado. Amém? Então, nesses dois versículos, nós podemos ver que o nosso inimigo, o inimigo de Deus, ele se manifesta de várias formas. Aqui foi dado o exemplo de 4 tipos de gafanhotos. Ou poderia ser 4 tipos de áreas da nossa vida, ou até 40 áreas. Eu não sei qual área da sua vida esse migrador, esse assolador, esse destruidor e esse cortador pode estar agindo. Se não está, glória a Deus, aleluia por isso. Mas de repente ele está fazendo isso com um familiar seu, com um amigo, com um vizinho, com uma pessoa que você tem um carinho especial. E qual que é a forma de nós ajudarmos essa pessoa? Qual que é a forma de levarmos a solução até ela? Então nós precisamos entender que nós vivemos em meio a muitas circunstâncias que nos cercam, há muitas distrações que tentam desviar o nosso pensamento do Senhor, e olha que Ele já nos ensinou para nós meditarmos na palavra de dia e de noite. E muitas das vezes nós vacilamos nesse aspecto de meditar, de trazer isso para nós, de parar para Deus e falar: Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Senhor, por que eu fracassei nessa área da minha vida? Por que eu pratiquei tal obra mesmo não querendo? Porque isso não é um privilégio meu ou seu. Paulo já nos ensinava isso. Isso faz parte do ser humano. Mas o que o Senhor nos dá de garantia é meditar na palavra. Quando eu medito na palavra, eu estou testificando que a minha casa está sobre a rocha. E quando eu tenho pessoas que realmente me amam e cuidam de mim, vão estar na intercessão em favor disso. Vão estar vigiando junto comigo, vão estar me alertando. Por isso que nós somos uma grande família. É um ajudando o outro, é um orando, intercedendo em favor do outro.
Amém? Então guarde isso, meditar na palavra de dia e de noite. E isso é todos os dias, irmãos. 365 dias por semana, por ano. Então nós precisamos estar com a nossa mente voltadas para o Senhor. Porque os pensamentos, você não tem o domínio sobre ele vir sobre sua mente. Você só tem o domínio de permitir se eles vão permanecer ou não. E qual o tipo de decisão que você vai tomar. Nós já falamos aqui de Deuteronômio capítulo 28, sobre as mesas que são postas diante de nós. Mas preste atenção nisso, ó. Vivemos em dias em que muitas famílias são desestruturadas. Ou seja, cadê a estrutura dessa família? Está baseada em quê? Aí tem havido separações, mágoas, filhos afastados, lares sem diálogos. Irmãos, isso aqui são ferramentas que o inimigo usa para nos afastar, para nos enfraquecer, para destruir a nossa casa. Irmãos, sentimento, vontade é um negócio que dá e passa. O que tem que permanecer no nosso coração é Deus, é o amor, porque Deus é amor. E o amor tudo suporta, tudo espera. O amor é paciente, o amor não é ciumento. O amor não é egoísta. Para que as coisas sejam feitas da forma que eu acho ou penso que tem que ser feita e da forma e na hora. A palavra de Deus sabe que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Então nós precisamos lançar fora todas as ansiedades. Deus, porém, é especialista em restaurar o que foi quebrado. Ele ainda opera milagres nas famílias. O que foi quebrado na sua família? O amor? A confiança? O respeito? A admiração? O carinho? O amor? A palavra de Deus está nos ensinando que ele é especialista em restaurar esses sentimentos. Restaurar esse vínculo. Porque o amor é o vínculo da paz. Se não tem amor, não adianta ter nada. Então, quando eu me rendo a essas palavras do Senhor, eu estou sinalizando, Deus, ainda que eu não concorde, ainda que eu não quero que seja dessa forma, mas eu vou submeter a sua vontade. Eu vou aguardar no seu tempo. Nós falamos isso semana passada. Lembra de aguardar no tempo do Senhor, que ele vai manifestar e vai falar conosco? Não passou nem 7 dias. E Deus está falando novamente, ei, espera aí, eu sou contigo. Eu paguei um preço pela sua vida. Você vai ter uma vida cheia de abundância em todas as áreas da sua vida. E a palavra de Deus continua nos dizendo. A promessa de Joel nos mostra que o que foi perdido pode ser restituído. A pergunta que se faz, você quer que seja restituído isso? Foi perdido? A gente só perde algo que a gente quer. Ninguém perde uma dívida. Ninguém perde um inimigo. Principalmente esse que a Bíblia cita, chamado diabo. Ele nunca vai deixar de ser seu inimigo. Você só perde o que você dá valor, o que tem valor, ou que um dia teve valor para você. Eu costumo dizer que o homem só valoriza as coisas quando ele perde. Então, quando está tudo bem, as pessoas vão vivendo a vida de qualquer maneira. E aí, eu costumo dizer que anda de cavalo à procura da morte. Ou seja, fica tentando a sorte, andando de cavalo à procura da morte. Irmãos, nossa regra de fé é a palavra de Deus. Ela veio para nos confrontar, para nos levar ao arrependimento. Agora, se o irmão que está do seu lado não acredita no seu arrependimento, o problema é dele. A sua vida é entre você e Deus. O que nos cabe é amar o nosso próximo, é desejar a ele tudo de bom, é estar do lado dele a hora que ele precisar, a hora que ele necessitar. E tem hora que ele vai estar fraco, tem hora que ele vai estar abatido, mas não derrotado. Derrotado jamais, derrotado é só o diabo. Aí eu enumerei alguns pontos aqui, ó. 1. Identificando as áreas feridas da família. Salmo 127, versículo 1.
Aleluia, Jesus. A palavra de Deus fala assim: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela que montar a guarda. Irmãos, essa é uma das maiores realidades. Se o Senhor não edifica, se o Senhor não guarda, em vão nós vamos trabalhar. O que isso quer dizer? Se eu não viver o que a palavra de Deus está falando, de amor, de perdão, de reconciliação, de doar ao Senhor, de orar sem cessar, em vão eu vou edificar as coisas. Na hora que vier o vento, a tempestade, as águas subirem, essa casa vai desmoronar. Porque não é o Senhor que está tomando conta, mas eu estou tomando conta segundo o que eu acho que é certo. Segundo o que eu acho, como deva ser feito. O Senhor tem as formas de fazer. Então nós precisamos parar e analisar e falar: Senhor, o que realmente o Senhor quer? E ter aquele tempo, aquele time de esperar o Senhor te responder. Nós não vivemos pelo que está acontecendo em nossa volta, pelo que as pessoas estão fazendo conosco. Nós estamos vivendo sobre uma palavra do Senhor. Então, em outras traduções, ele fala assim: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, ou seja, a nossa casa está sendo edificada por quem? Pelo Senhor? Então, fique tranquilo. Pode estar acontecendo neste momento uma tempestade, inundações, pode estar havendo até perdas, mas o Senhor vai reparar tudo isso. Cabe a nós esperar no Senhor com paciência. Feridas são causadas por palavras. Irmãos, não tem nada que fere mais do que palavras. Cuidado com o que sai da sua boca, principalmente na hora da ira, da raiva. Às vezes você fala coisas que você não sente, ou fala coisas que você não gostaria de estar falando. E geralmente nós proferimos essas palavras para as pessoas que nós mais amamos, que é esposa, que é filho, que é mãe, que é sogra, que é sogro, que é irmão, que é cunhado, que é cunhada, que é o vizinho, que é esse irmão de oração que você tem aí. Então, cuidado com o que está saindo da sua boca. Segundo, traições. Não traiam as pessoas que te amam. Não fale pelas costas dessas pessoas. Isso é uma traição. Se há algo no irmão que você não concorde, chame ele, converse com ele. Falei, você fez tal coisa que me magoou. Dá o direito de resposta, dá o direito dele te pedir perdão, dele arrumar a situação, dele se corrigir, se caso ele estiver errado. Porque de repente você está olhando por outro ângulo. Às vezes o irmão está passando prova, por sofrimento, está padecendo, está precisando só de você estender a sua mão e você está batendo. Em vez de você usar o abraço, você está usando o cajado. Então começa a refletir sobre isso. Terceiro, abandono. Não abandone as pessoas que você ama. Porque se você fizer isso, você está negando Cristo. Segundo o grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro você já está cansado de saber. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Então não abandone as pessoas, principalmente nos momentos de fraqueza. Nos momentos que o seu padrão humano rejeita. Não é porque você não pratica tal coisa que as pessoas têm que deixar de praticar agora. Elas vão deixar. Mas deixa o Senhor fazer a obra, porque ela vai largar isso hoje e vai voltar amanhã. Porque você está falando. Ou porque a igreja está julgando, ou porque a sociedade está julgando, ou porque os colegas de trabalho estão julgando. Irmãos, nós precisamos ser um negócio chamado de integridade. Ser íntegro não é errar, é assumir o seu erro. Eu não tenho problema de falar dos meus erros. Se eu errar, amém. Eu peço perdão a Deus e caminho. Peço perdão para a pessoa, quer me perdoar, perdoa. Se não quiser, resolva com o Senhor depois, porque a palavra do Senhor fala assim: da mesma forma que você perdoar, você vai ser perdoado. Aí o problema já não é mais meu, eu não tenho problema com perdão. Ah, mas a pessoa tem sentimento. Nós não vivemos com sentimento.
Isso não é regra de fé, a regra de fé é a palavra de Deus. Aí nós ouvimos um ditado lá fora, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Você está apanhando de quem, irmãos? Aí nós já ensinamos sobre quando a pessoa está na luta e quando ela está na prova e quando ela tem vida em abundância. Nós escolhemos o lugar que nós estamos. O que você andou semeando durante toda a sua vida para você estar colhendo isso hoje? Eu espero que você esteja na vida em abundância. Mas se por acaso você estiver na luta, você não está sozinho, nós estamos aqui para te ajudar. Ninguém vai deixar ninguém para trás. Saímos juntos, vamos chegar juntos. Isso é um ditado que nós falamos lá no meu serviço. Ninguém fica para trás. Independente da situação, irmãos. Pode estar muito quente, pode estar muito frio, pode estar desconfortável, mas ninguém vai ficar para trás. E pode estar todo mundo cansado. Como o hino que nós cantamos aqui. Já pensei em desistir, não desistir por causa do Senhor, mais ou menos isso. Então tem algo que nos motiva, que realmente alimenta a nossa fé, que é o Senhor. Então não é só para o Senhor, é com o Senhor. Então nós não estamos sozinhos. O Senhor está cuidando de nós. Amém? Terceiro, ausência. Irmão, nós não podemos nos ausentar da presença de Deus. Como assim? Deus não é onipresente, Ele não está em todos os lugares? Sim. Ausentar é deixar de ter comunhão, relacionamento. Ausentar é deixar de ter comunhão com os irmãos, de fazer a obra de Deus, de estar na casa de Deus, de viver o evangelho do reino. Não o evangelho adocicado, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas sim o que fala, que Deus fala conosco e realmente nos transforma, muda a nossa vida. O que nós temos falado para as pessoas? Ei, venha do jeito que você estiver. Aqui o Espírito Santo vai te mudar. Não é eu que vou transformar a sua vida, não é eu que vou falar que você tem que largar isso ou fazer aquilo outro. É Deus que vai fazer isso em você. A palavra de Deus fala, se Jesus nos libertou verdadeiramente, somos livres. Então curta a sua liberdade no Senhor. Não entra querendo fazer o que é para o Espírito Santo de Deus fazer. Afastamento entre pais e filhos. Irmãos, se tem uma pessoa que você tem que ter elo, ligação, são seus filhos. Seja o pai, seja a mãe. Você é o exemplo para eles. Agora, quer dizer que tudo que você faça ele tem que fazer? Não, as coisas erradas não. As coisas erradas ele joga fora. Pega o que é bom, joga fora o que é ruim. Com Salomão foi assim. Davi era um homem segundo o coração de Deus e aprontou todas. Mas deixou o encargo para ele construir o templo. Porque as mãos de Davi eram sujas de sangue. Salomão não. E a palavra de Deus continua. Falta de perdão entre marido e mulher. Irmãos, tudo que o diabo quer ouvir da sua boca é isso, eu não perdoo, eu não aceito. Vai, peraí. É isso que você quer ouvir de Deus? Porque quando o Senhor nos ensina como devemos perdoar, Ele fala, como você perdoa, você vai ser perdoado. Então, quando você entra nessa esfera de não perdoar a pessoa que é carne da sua carne, você não está se perdoando. Você está jogando um jugo sobre você está se condenando a uma vida de miséria, de desgraça. Então, lança fora isso, esse negócio de rancor, de raiva. Nós somos filhos de Deus, nós somos vasos de honra. Tem muitos vasos que não estão sendo usados para aquilo que deveria ser, mas vão ser, irmãos. É só pegar, lavar e vai estar pronto para ser usado para as coisas de Deus. É melhor do que descartar, jogar fora por qualquer motivo. Precisamos reconhecer onde está a dor para que Deus possa nos curar. O que isso quer dizer, irmãos? Ser sincero com nós mesmos. Ei, eu tenho problema nessa área, Deus. Trabalhe isso em mim. Irmão, nós confessamos o pecado não é para ser perdoado, é para ser curado.
Pega essa visão. Quem não confessa o pecado não recebe a cura. Então, quando você tem uma vida de realidade com Deus, você não se importa com o que as pessoas falam de você. Sabe por quê? Nós temos os discípulos, que a maioria deles morreram sem nada, crucificados, foram açoitados, perderam tudo por causa de Cristo e só receberam críticas. E um dos maiores perseguidos foi Paulo. O que a palavra de Deus fala, irmãos? Ele foi rejeitado não só pelos judeus, mas pelos gentios também. Ele teve que provar o seu apostolado. É a mesma coisa se um pastor tivesse no nosso meio, tem que provar para vocês a todo momento que ele é cristão. Tudo que ele fala, as pessoas, será que é? Ele foi perseguidor da igreja, será que ele se converteu mesmo? Então nós vamos atentar contra essas coisas. A restauração, ela tem um começo. E ela começa com arrependimento e humildade para admitir que há algo de errado. Então não queira ser dono da razão. Admite que errou. Admite que tem algo de errado. Seja simples como o Senhor é simples. E as coisas na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, realmente vai acontecer como o Senhor falou, cheio de abundância. Por que ainda há muitas pessoas doentes no nosso meio? Doente que eu falo é espiritualmente. Não consegue entender a palavra de Deus, não consegue ler a palavra de Deus. Quando lê, não entende nada. Faz tudo o contrário. Falta de quê? Confessar os seus pecados, ser humilde e pedir ao Senhor que cure. Que o Senhor transforme. Que realmente dê essa liberdade para o Senhor trabalhar. Amém? Eu notei um ponto aqui muito importante. Irmãos, não adianta nós estarmos aqui todos os dias ou fazer isso em casa se não houver confiança no poder restaurador de Deus. Como assim? Eu vou dar um exemplo que a Bíblia cita aqui em Ezequiel. Um exemplo que todo mundo fica pregando isso aí, mas ele é mais forte do que as pessoas estão dizendo. Isso aqui ele quer falar sobre fé. Ele quer falar sobre o poder de Deus. Ele quer falar sobre as coisas que você quer que sejam mudadas e como você vai fazer isso. Então isso aqui, irmão, se você pegar a visão disso aqui, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Fala assim, ó. Ezequiel 37, 3. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que esses ossos secos poderão ter vida de novo? O Senhor faz uma pergunta para Ezequiel. Eles estão num vale de ossos secos. O Senhor vai e pergunta para ele assim: ó filho do homem. Essa frase já precisa nos chamar a atenção. Nós não fazemos parte dos filhos dos homens. Nós somos filhos de Deus. Porque isso aqui é Antigo Testamento. Jesus não havia morrido, não havia ressuscitado, não havia ascendido aos céus. O Espírito Santo não havia entrado no homem. Hoje a nossa situação é diferente desta. Se hoje ele ia falar assim: ó meu filho amado, tem como esses ossos reviver novamente? Essa seria a pergunta. E aí aqui Ezequiel fala assim, olha. Primeiro ele pergunta: acredita que esses ossos, é uma pergunta, poderão ter vida de novo? Eu respondi: soberano, só tu sabes. Uai, peraí. Um cara que teve experiências com Deus e responde: só tu sabes. Será que nós não sabemos que Deus tem poder para fazer todas as coisas? Talvez ele não tinha. Mas nós temos, que está revelado lá em Lucas 1,37, não haverá impossíveis para Deus. Então não há desculpa para que nós não venhamos crer no poder transformador de Deus. Aqui ele deu um exemplo de um vale de ossos secos. E aqui nós sabemos que vai acontecer.
Ele manda profetizar. Você tem profetizado sobre o que chamamos de ossos secos? Ou de problemas? Ou de situações que nos incomodam? Ou nós simplesmente estamos incomodados e andando sobre os ossos secos e vendo barulhos? E aí esses barulhos nós transformamos em problemas. Em falta de paz, de sono, de alegria, de gozo. Mas não tomamos providências de profetizar. Versículo 4. E ele me disse, profetiza, pois sobre esses ossos e ordena-lhes. Os ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, muitas das vezes, nós precisamos falar para esse negócio chamado problema, que nós colocamos problema, que nada mais é que um diabo na vida de uma pessoa. Porque Deus criou o homem perfeito. O que está de errado em nós é um diabo, é um demônio. Então, você precisa falar com ele assim, em nome de Jesus, sai. Porque Jesus falou assim com um discípulo. Rabi, sou escandalizado, será que tem demônio em mim? Não, não tem demônio em você, mas você pode ser induzido. O Senhor falar pode ser induzido. Pedro foi, o que o Senhor falou? Apartai de mim, maldito. Arreda-te, Satanás. Não foi isso que o Senhor falou com Pedro? E o que Pedro estava falando, irmãos? Que isso, Senhor? De maneira nenhuma isso vai te acontecer. Jesus está falando de uma morte na cruz. Que está descrito em Isaías. Uma profecia que deveria se cumprir para que houvesse salvação para nós. E o Senhor vira e fala, arreda-te, Satanás. Ele não estava falando com Pedro, ele estava falando com o demônio que estava induzindo Pedro. Então nós precisamos ter consciência dessas coisas. As pessoas que estão no curso de teologia têm aprendido sobre isso aí. A autenticidade da Bíblia, a autoridade da Bíblia, o que é falado por Deus, o que é verdade, o que é mentira. Se você conversar com eles aí, você vai ficar espantado do que nós estamos aprendendo aqui. Dia após dia. Mas para isso precisamos mergulhar na palavra do Senhor e entender o que ele está dizendo. Dessa mesma forma, ele te pergunta, este casamento pode ser restaurado? Este filho pode voltar? Seus recursos financeiros podem ser restaurados? A sua profissão pode ser reconquistada? E aí você precisa profetizar. Tem um grupo de irmãos que está profetizando em seu favor. Mas se você fizer isso, vai ser mais rápido. Porque você vai sair da luta. Ou talvez, se você estiver na aprovação, mas você vai estar em vida e vida em abundância. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós. E onde que está a resposta para isso? Está na fé no poder de Deus. Não é porque eu estou falando, é porque eu estou profetizando segundo aquilo que o Senhor determinou. O Senhor deu toda a autoridade à igreja. E eu, como parte da igreja, o que eu falo, o que eu ligo na terra é ligado nos céus. O que você fala, o que você profetiza, vai acontecer em nome de Jesus. Muitos de nós já temos experiência sobre essas coisas. Então não abram mão desse poder que o Senhor dispõe para nós. Por que nós falamos que nós não desistimos de ninguém, de nenhum sequer? Independente do que o irmão está fazendo, independente se ele está vindo aqui ou não, se ele teve uma recaída, se ele falou mal de mim, nós não vamos desistir de ninguém. Porque nós cremos no poder de Deus. Nós não cremos na minha carne. Nós não cremos no meu pensamento. Nós cremos na palavra de Deus. Nós não vivemos por sentimento. Estou magoadinho com o irmão. Isso não vai mudar a vida do irmão e muito menos a sua. Só vai te arrastar para trás. Só vai acabar com aquilo que você construiu com o Senhor no decorrer da sua vida. E aí eu acho muito lindo um versículo que fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem pessoas que nem o mundo inteiro está ganhando, está trocando a sua alma a troco de nada, está sendo enganado, ludibriado.
com falsas promessas, estão perdendo a sua alma. Então nós não podemos negociar princípios. Deus tem poder para fazer todas as coisas. Qualquer coisa que sair da nossa boca fora disso, nós podemos estar cometendo uma blasfêmia. Então se liga. Na hora da raiva, fecha a boca. Dobra o joelho, põe um hino. Deixa para falar depois. Porque senão você vai machucar quem você ama. E para curar o machucado demora. É mais problema. Não olhe para a situação, olhe para Deus que transforma situações. Irmão, foi nos ensinado a olhar para as situações. Mas olhe para quem tem o poder de mudar a situação. É só Ele que muda, é só Ele que faz. Terceiro ponto. Restaurando os relacionamentos pela comunhão. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de quê? Nós participamos aqui todo segundo domingo do mês. Restaurar nossa comunhão com Deus. Restaurar nossa aliança com Deus. Nós participamos do pão, do sangue de Cristo, para falar que realmente nós somos um com Ele, o que Ele falar nós vamos cumprir. Isso deveria ser todos os dias na nossa casa. Comece a ter isso. Todos os dias eu renovo meu voto com o Senhor. Todos os dias. Então eu não vou ser pego pela minha consciência, não vou aceitar julgamento por terceiros, não vou preocupar com o que as pessoas pensam de mim, porque reputação vai me levar para onde? Se Paulo considerou isso tudo como esterco, e olha quem sou eu perto de Paulo. Então nós precisamos começar a pensar sobre essas coisas. É o Senhor que é tudo em todos. Quer ser alguma coisa? Esteja no Senhor. Uma coisa eu te garanto, ser servo do Senhor é melhor do que ser governador de qualquer estado desse país, ou presidente de qualquer país desse mundo. Aleluia? Colossenses. Capítulo 3, versículo 13 fala assim: zelais um pelos outros e perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Amém? Tem outras traduções que falam assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor. Assim como perdoa, você vai ser perdoado. Então pegue isso. Como que eu quero ter um perdão do Senhor? Como que eu quero viver com o Senhor? Perdoar é essencial. Sem perdão não há restauração verdadeira. Irmãos, perdão não é esquecer as coisas. Tem muitas pessoas que já me feriram. Eu perdoei. Quer falar que eu esqueci? Não, ué. Mas isso não faz parte da minha vida. Lido com uma pessoa de forma normal. Perdoei, está perdoado. Agora, quando fez, doeu. Hoje já não dói mais. Estou curado. Porque o Senhor fez essa cura em mim. Eu também tenho que respeitar esse período. Irmãos, se você bate ali o dedinho na ponta da mesa, dói, ué. Você imagina uma pessoa te ferindo. Até o Senhor te curar, te transformar. Você não vai esquecer isso. Mas isso já não vai te causar mais dano. 1 Pedro 4:8. O amor cobre multidões de pecados e falhas. Então, quando você ama, você está falando assim: olha, eu não sou uma pessoa egoísta. Eu sou uma pessoa que preocupa com outras pessoas. Se eu perdoo, o poder do perdão está perdoando outras pessoas. Está cobrindo multidões de pecado. Deixa eu ler ele na íntegra para você aqui. 4:8. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal
uns para com os outros. Portanto, o amor cobre multidões de pecados. Está vendo? Quando eu faço isso, exerço amor fraternal. Esse amor cobre multidões de pecados. Lembre-se disso. Que separa o homem de Deus é o pecado. Se o meu amor está cobrindo as pessoas, essas pessoas ainda estão em Deus. Eu estou contribuindo para o crescimento deles. Restaurar é voltar e andar junto em comunhão e respeito. Então, se nós vamos restaurar um relacionamento com uma pessoa, com um irmão da igreja, que saiu daqui com raiva de nós, depois voltou, precisa haver isso aqui, ó. Andar junto em comunhão e respeito. O que é respeito, irmão? Respeitar a limitação da pessoa. Respeitar o nível que ela se encontra. Às vezes ela ainda é um bebê na fé. Às vezes ela é uma criança. Faz coisas de criança. Tem pessoas no nosso meio que são mestres. Tem pessoas no nosso meio que são anciões. Tem pessoas no nosso meio que são adultos. Tem pessoas que são crianças. Tem pessoas que são como bebês. Então eu preciso aprender a tratar cada um conforme o nível que estejam. Não adianta eu querer pegar um alimento sólido e dar para um bebê, eu vou matá-lo. A restauração exige um diálogo, oração e ações concretas de amor. Então são três, ó. Diálogo, oração e ações concretas de amor. Quer um exemplo aqui de ações concretas de amor? Ore por essas pessoas. Quando você ora, não tem ninguém vendo a não ser Deus. Não é como você chegar aqui no altar e falar assim: ah, Deus, eu mereço isso porque eu faço aquilo outro. E assim, essa. Não. Você no seu quarto orando, Deus está vendo você orando e Deus vai te retribuir por isso. Lá em Joel 2,25 que nós lemos, Deus promete restituir os anos perdidos. Quantos anos você perdeu? É só você fazer a conta de quando você chegou no Senhor. Você chegou com 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Deus vai restituir todos esses anos. Deus não fica devendo nada a ninguém, amém? Tudo que foi consumido, destruído ou ferido, Ele pode restaurar com abundância. Ele pode, você quer? Então profetiza. Profetiza sobre essas coisas. Então há esperança para o seu lar, há esperança para a sua vida, há esperança para o seu trabalho, há esperança pelos seus sonhos, há esperança de uma vida em comunhão com Deus. Não se esqueçam disso. A última palavra é de Deus. Se Deus não falou, aguarde que Ele vai falar. Não vai naquilo que as pessoas ficam falando no seu ouvido. Principalmente aquelas que falam: vou te contar um segredo, não conta para ninguém, não. Irmãos, sai fora desse tipo de gente, que isso é fofoca. É diferente a pessoa compartilhar com você algo íntimo. Um gabinete pastoral. Aquilo não sai dali, acabou. Entre você e a pastora, entre você e o pastor, acabou. E Deus está lá no meio. Agora esse negócio aqui no meio da igreja. Eu vou te contar um segredo. Sai fora. Não é nada que edifica. Principalmente quando fala: não conta para ninguém, não. Mas por que não conta? Se nós somos um livro de... Se nós somos umas pessoas que temos livros de obras, você quer mesmo que isso fique registrado nas suas obras aqui na terra? Eu contei algo que matou meu irmão na fé. Eu levantei uma injúria sobre o meu irmão. Eu difamei o meu irmão. E às vezes pode não ser aquilo que você está dizendo, pode ser algo que você acredite que possa estar acontecendo com ele. Então, baixe a guarda.
e aguarda no Senhor, e o Senhor melhor fará para cada um de nós. Amém? Aleluia. Entregue o controle a Deus. Perdoe e recomece. Simples assim. Eu não estou falando de sentimento, eu estou falando de posicionamento. É natural de você se irar, mas não é normal você pecar. Há uma divisão entre isso. Eu perdoo. Agora eu preciso de um milagre para Deus arrancar essa dor de mim, essa ferida que foi causada, essa decepção. Eu preciso de um tempo. Amém, irmãos? Não é assim, eu perdoo e saiu o sentimento de raiva. Não, a pessoa acabou de fazer raiva, acabou de pisar no seu pé. Aguarda, respeita a sua humanidade. Mas perdoa. Perdão é questão de posicionamento. Deus, eu perdoo meu irmão em nome de Jesus. Agora eu preciso de um milagre. Que só venha tirar esse sentimento ruim do meu coração. Meu coração não pode ter espaço para essas coisas. Tem irmãos sem mais facilidade para isso, outros nem tanto. Mas o Senhor vai fazer a obra, amém? Uma dica muito boa, que isso possa exercer uma família restaurada, um lar restaurado, é orar junto com a família, ler a palavra junto com a família, colocar Cristo no centro do seu lar. E o melhor lugar para isso chama-se mesa. Na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do café. É a hora que você vai compartilhar o seu dia. Compartilhar aquilo que você tem desfrutado do Senhor. Desfrutar dos seus sonhos. Desfrutar das suas experiências para com Deus. Aquilo que Deus te deu pela manhã no seu desfrute. Então aproveite essas oportunidades. Amém? Se coloque de pé, deixa eu orar em favor da sua vida. Na hora que eu estiver orando, irmão, profetiza sobre o vale de ossos secos, se houver na sua vida, família, vizinhos, ou até mesmo irmãos da igreja que você saiba que está passando por um momento de dificuldade e realmente você precisa profetizar agora. O momento de Deus agir na sua vida é agora. Você precisa tomar essa decisão. Quer que Deus mude a sua vida financeira? É agora. Profetiza, Deus, multiplica os meus bens. Ah, não, preciso de mais. Multiplicar não resolve. Fala assim, Deus, me dê 100 vezes mais. Tem acesso para isso? A pergunta que o Senhor fez, hein? É através do poder de Deus, irmãos. Ele só manda nós profetizarmos. Há uma enfermidade? Fala com ela aí agora, em nome de Jesus, vai embora. E ela vai embora. Jesus vai manifestar na sua vida como Jeová Rafa, o Deus que sara. Ah, eu quero uma provisão de um emprego. Vai manifestar como Jeová Jiré, o Deus da provisão. Pode se agarrar nessa palavra, irmão. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Bispo, mas nós estamos em crise. Glória a Deus. Tá ruim? Vai melhorar para nós. Deus trabalha na escassez. Deus trabalha em meio ao caos. Que estivesse tudo bem, tudo fluindo, talvez você não daria um glória a Deus. Talvez você nem aqui estaria. Nós estamos em meio a uma campanha de prosperidade. Mas repare que o título é assim, a prosperidade de Deus. Então, para que eu tenha uma vida próspera, eu preciso estar em Deus. Então, hoje você tem essa oportunidade de orar e profetizar. Profetiza sobre aquilo que te incomoda nesses dias. Amém? Feche seus olhos. Eleve seu pensamento a Deus. Agora é a hora, irmãos. Não é hora de você se distrair. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos, Senhor, sobre esse vale de ossos secos. Pai, esse é apenas um título, mas sabemos que nesse vale há dívidas, há falta de perdão, há enfermidades, há falta de recursos, Senhor. Ó Pai, conforme a Tua palavra, nós estamos aqui profetizando. Haja o perdão. Haja a prosperidade.
Ah, Deus, em nome de Jesus, para que o teu santo nome se continue sendo exaltado e glorificado na nossa vida. Faça conforme está na tua palavra, Senhor. Nós somos os teus filhos amados. Estamos aqui profetizando e certos da vitória, Senhor. Nós glorificamos o teu santo nome. Aqui está o teu povo reunido como a tua igreja, a qual o Senhor deu, Senhor, todo o poder. E falo que nós ligarmos na terra é ligado no céu. E nós usamos, ó Pai, dessa ferramenta, desse poder para ligarmos a vitória de cada irmão, cada irmã, cada família que aqui se encontra, Senhor. Vai de encontro à necessidade de cada um de nós. E arranca da nossa vida, em nome de Jesus, tudo que não presta, tudo que não te agrada, tudo que não glorifica o teu santo nome, Pai. É o que nós te pedimos, Deus. E certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia!